Criada há 12 anos, a Fundação Simas faz, entre outros trabalhos, o de cultivo de ervas medicinais na prevenção de doenças. Este trabalho começou depois que o professor Elias Sima, presidente da Fundação, participou do projeto Rondon, onde aprendeu com os índios caiapós o poder curativo e principalmente preventivo das ervas. Observei que eles tinham algumas atividades lá bastante curiosas. Por exemplo, as velhas mastigavam milho e cuspiam numa panela. E aquilo me impressionou muito mal a princípio. Aí, conversando com uma das enfermeiras, ela me explicou que elas estavam fazendo uma bebida. E eu fiquei preocupado até em tomar aquelas bebidas que elas preparavam, mas na realidade aquilo era um remédio. Porque todas as pessoas que sofriam algum, que eles chamavam mal dos ossos, alguma dor nos ossos, iam num determinado lugar da mata, apanhavam uma semente, amassavam e jogavam dentro daquela panela. Aquilo era coberto, levava uns 15 dias fermentando, depois eles coavam e todas as pessoas que tinham jogado uma semente lá, que tinham o mal dos ossos, como eles diziam, tomavam uma colherinha daquilo por dia. E a surpresa é que eles se curavam. As mudas das ervas são cultivadas em vasos plásticos e depois plantadas nas áreas em que se adaptam melhor. Aquelas que não se adaptam à região são trazidas de fora. A Fundação tem hoje 80 tipos diferentes de plantas, cada uma voltada não para uma parte do corpo ou órgão, mas para cada sistema. Assim, para problemas no sistema ósseo, por exemplo, é indicada a sucupira. Essa é uma das características que diferencia o tratamento proposto aqui dos outros, como a aloterapia ou a homeopatia. O naturalismo é adotar o que a natureza aceita. O que a natureza aceita, nós aceitamos. O que a natureza não aceita, nós também não aceitamos. Então, nós viemos antes da doença. Enquanto a homeopatia, a alopatia cuida de curar a doença por agressão ou pelo igual, na homeopatia, o naturalismo trata de gente sadia. Nós tratamos da saúde. Quer dizer, é quase que mais do que uma prevenção. Nós fazemos um trabalho onde a pessoa é orientada para ela viver de acordo com a natureza e sofrer o mínimo possível aquelas mazelas genéticas que quase todos nós herdamos dos nossos antepassados. O professor Elias nos apresentou algumas das inúmeras plantas cultivadas aqui, algumas delas com características bastante particulares e curiosas. Não existe nenhuma planta que não seja medicinal, ou erva que seja. Por quê? Quando nós falamos, olha, o que é isso aqui? É um matinho? É porque a gente não sabe para que serve. Porque na realidade, se aquilo for pesquisado, cada planta é um laboratório tão maravilhoso e tão perfeito, e ele se repete de uma maneira tão adequada e os resultados são tão positivos, que é só a nossa ignorância que permite que a gente não use adequadamente. Existem certas ervas, por exemplo, que obtêm resultados fantásticos e nos quais a gente só usando acredita. Nós temos a outra que é a semente sucupira que nós falávamos, que é muito importante porque ela retira todas essas dores do sistema ósseo. Nós temos outra para o sistema digestivo, que é a espinheira santa. O nome já diz, é um remédio fantástico, porque ela previne a gastrite, as dores estomacais e até previne a úlcera, com a continuidade, né? Até aquela bactéria que os médicos descobriram recentemente, a medicina descobriu recentemente, aquela bactéria também é eliminada pela espinheira santa, desde que faça um uso com regularidade, né? A calêndula também é muito utilizada para prevenção de problemas de pele. Quando começam a aparecer aquelas escaras, um tipo de câncer de pele ou feridas que têm dificuldade de cicatrização, a calêndula funciona muito bem como isso. Tanto as folhas da planta maceradas sobre o local, como as flores também. As flores como em infusão para ser aplicada sobre o local e fazer higiene diária. A cicatrização se torna muito mais rápida. Esta planta é o agrião do Pará. O professor propôs um teste para a gente com ela. O que é, professor? É preciso que você pegue uma dessas florzinhas amarelas que ela tem, ponha na boca, dê uma mastigada e passe nos lábios. Você vai ter uma sensação que você nunca sentiu na tua vida. Os lábios vibram. Eles vibram nada mais como você nunca sentiu igual. 1 minuto? 1 minuto, o efeito em 1 minuto. Então vamos lá, vamos ver o que acontece. Muita gente confunde isso com ardor, outros confundem como se fosse o efeito de uma pimenta, mas não é não.
Você vai perceber que o efeito é único. Eu nunca na minha vida senti uma sensação igual como essa. A vibração. Impressionante, a minha boca está salivando muito. Então... E a sensação nos lábios é completamente diferente, né? Uma coisa que é uma vibração. Você sente que parece que está tremendo, balançando, né? A babosa é uma das ervas que merece atenção especial. Utilizada para o crescimento de cabelo e cicatrizante para queimaduras, entre outras funções, ela tem sido apontada como curativa para o câncer, mesmo sem comprovações científicas. Para o professor Elias, a babosa se mostra eficiente principalmente na prevenção da doença, ou seja, quem tem casos na família e maior propensão a desenvolver a doença, segundo ele, deveria tomar. A babosa tem uma característica bastante curiosa, porque já houve alguns programas de televisão onde ela aparece como sendo indicada para tratamento e prevenção do câncer. Nós trabalhamos com a babosa há bastante tempo já, e os resultados se fazem sentir com acompanhamento médico, mas nenhum deles de uma maneira científica. Mas nós temos 3 considerações a favor da babosa, ou melhor, que devemos considerar para a cura que a babosa efetua nessas pessoas que se dizem portadoras de câncer. Primeiro, é necessário que a pessoa acredite, que ela tenha fé. Se ela não acreditar, dificilmente ela vai obter um resultado. É o primeiro passo da cura. Segundo, o produto retirado da babosa, segundo a fórmula daquele Frey que divulgou essa fórmula, que é a base de um destilado, mel e a babosa em si, né? Tem algum produto ativo, porque isso, quando se passa sobre a pele, a gente sente o processo de cicatrização que se dá. Então pode existir algum produto ativo. Não existe contraindicações, porque há muitos anos já se sabe que a babosa funciona como um laxante suave, que ela não tem prejuízo nenhum para o trato intestinal, mas a terceira parte, que é muito importante, é que o indivíduo deve dar constância, continuidade a esse tratamento, né? E a prevenção é muito mais importante do que a cura. As pessoas que já sofrem disso e fazem um tratamento com acompanhamento médico, obtêm um resultado bastante maior se elas têm um pouco de fé. Então essa divulgação toda que foi feita, dizendo que a babosa cura, ela realmente é um trabalho empírico até aqui. Mas na realidade os efeitos se fazem sentir quando a pessoa tem bastante fé naquilo que está utilizando, quando ela usa com regularidade, e o produto ativo aí nessa altura pode fazer um efeito até maior, né?